14 de agosto de 1997. A Índia festejava o cinquentenário da sua independência na capital, Nova Delhi. Realizou-se um show espetacular. O conhecido cantor A.R. Rahman estreou sua composição, Vande Mataram, uma balada dedicada à luta pela independência da Índia. A sua interpretação deste famosíssimo hino de liberdade era o tributo emocionante à nação. E o seu show ao vivo era um impressionante espetáculo que combinou a música do seu novo vídeo com uma demonstração de espantosa técnica de pirotécnica e laser. Além dos milhares de pessoas que encheram a avenida principal da cidade, ao redor do famoso India Gate, milhões de pessoas assistiram ao espetáculo por televisão. O concerto e as comemorações simbolizavam a transmissão da Índia, a personalidade na fusão da tradição com tecnologia de ponta e cultura contemporânea. Estamos na região rural de Gorakhpur, um distrito que se situa na parte oriental do estado indiano de Uttar Pradesh. Há menos de 60 anos, este distrito era o feudo de senhores que lançavam seus próprios impostos nesta zona. O mandá era o imposto cobrado dos proprietários de carro para utilizar dos próprios veículos. Outro imposto era o gramafone, lançado sobre as pessoas que ouviam música nos gramafones. Estes dois impostos curiosos foram citados no relatório de 1952, que aconselhava a abolição dos feudos. Hoje, Gorakhpur divide-se em 3 distritos e brevemente, provavelmente, vai ser criado um 4º distrito também. Acabaram-se os feudos. A chamada Segunda Revolução Verde transformou-se o distrito de um pantanal abalado periodicamente por inundações e de uma zona de malária endêmica. E hoje em dia, 2 mais próximos distritos agrícolas do estado. A cidade de Gorakhpur é um centro urbano que tem uma das maiores taxas de crescimento. As lojas aqui vendem os mais recentes CDs e cassetes também, os mais modernos aparelhos de música. Os cientistas sociais afirmam que em 50 anos, desde a independência, um dos mais importantes pessoas que transformou a sociedade rural na Índia foi a abolição do sistema zamindari. A abolição de Jamindar foi muito importante em termos do desenvolvimento social do país. Como consequência, vimos as castas ou classes dos rendeiros ocuparem o lugar dos zamindars, ou senhores. Tenham realizado um significante movimento ascensional em sua mobilidade hoje em dia. Manifesta-se não somente em termos do poder econômico, mas também do poder político. Eram antes os zamindars, ou senhores, que falavam do nome do povo. Agora é o povo em si que se fala sobre ele. 50 anos depois da independência, a maior mudança que aconteceu na Índia realizou-se na tradicional ordem social que durante mais de 2000 anos permaneceu imutável e hoje em dia encontra-se em tumulto. A primeira chave dessa turbulência social foi a igualdade conferida pela Lei de Sufrágio Adulto Universal. Talvez as mudanças mais criativas fossem aquelas iniciadas pelos frúgios. E creio que o desenvolvimento e o enriquecimento da democracia indiana, tal como a expansão da participação democrática,
seja talvez as maiores proezas da sociedade indiana durante os passados 50 anos. Na realidade, isso utilizou novas forças nos elementos da periferia da sociedade e, em alguns casos, possibilitou que grupos e comunidades que antes não tinham um papel chegassem ao centro da vida pública. Ao longo de 5 décadas, a legislação progressiva revelou-se um instrumento que emancipou a estratificada mentalidade indiana. A ação afirmativa resultou a reserva de cotas para de castas, tribos, especificada na contribuição nas tarefas de educação, emprego e representação legislativa. Foi também acompanhada por um outro passo, que legalmente aboliu a existência da prática assim chamada intocabilidade. Uma vez ultrapassada as angústias da criação da Constituição, a Índia tornou-se legalmente numa sociedade sem classe e seitas, que é muito gratificante, e é mesmo um aspecto impressionante no nível mundial. O sistema de classes desapareceu, e o preconceito base de um sistema moderno e integral foram estabelecidos. Vai demorar algum tempo para se transformar numa realidade, mas o estabelecimento dessas novas normas e as medidas concretas, como, por exemplo, as reservas de lugares dessas castas e tribos especificadas na Constituição, vão passos importantes. Creio que sejam passos mesmo muito importantes, que não fossem da realidade. Outro passo importante foi a assim chamada Lei do Código Hindu ou Hindu Code Bill, que legalizou o divórcio e segurou os direitos das mulheres nas heranças. A 73ª e 74ª emenda do Constitucional realizaram a devolução de poder aos níveis mais básicos da sociedade e também concedeu os poderes às cidadãs. Todas as coisas que falamos antes tornaram-se agora realidade, porque as mulheres vieram ocupar a posição de poder e podem fazer decisões. Elas participam na estrutura política a nível local. E 1 milhão dessas mulheres, eu sempre digo que mesmo se apenas 25 delas conseguem firmar e realizar transformações, então iniciou-se uma revolução social neste país. Ao longo dessa medida progressiva, pela lei, 33% desses cargos dos conselhos das aldeias e das câmaras municipais são agora reservados para mulheres. Esta delegação de poderes gradualmente está assegurada e para o nascimento de uma nova classe de líderes do sexo feminino. Também faz parte de um crescente movimento cuja principal reivindicação é tentar conseguir que 33% dos lugares no parlamento e nas assembleias regionais sejam reservados para as mulheres. Mesmo que somente 1/3 das mulheres desempenhem um papel efetivo na política na Índia, vai assegurar que haja um destaque nos assuntos que referem às mulheres. Neste momento, ninguém foca verdadeiramente nesses assuntos, mas quando as mulheres estão em cargos de poder efetivo, a verdadeira solução emergerá naturalmente. São elas próprias que têm sofrido naturalmente. Vai realizar-se uma ênfase nesse assunto. A sociedade tradicional indiana está passando por uma transformação revolucionária. Nas cidades urbanas, vê-se uma nova classe de mulheres trabalhadoras, muitas das quais exercem altos cargos executivos. Este passo gigantesco que possibilitou a criação deste novo grupo está criando uma própria característica dinâmica dentro da família e da sociedade. Apesar dos passos de reformas radicais de propriedade nunca foram implementados, os esforços para conseguir igualdade social forneceram ímpeto para a transformação do recôncavo rural. Enquanto as regiões rurais lidavam com liberdade e com os impactos sociais das novas mudanças e do novo viver, foi a assim chamada Revolução Verde, que possibilitou mudanças fundamentais em algumas zonas do país. Compelidos pela necessidade de abastecer comida aos milhões de indianos famintos, tem também o âmbito de ideologia política de autossuficiência. Os líderes políticos iniciaram um empreendimento ambicioso em colaboração com os cientistas agrícolas. Este processo resultou na implantação de técnicas modernas de agricultura e utilização de sementes
híbridas, equipamentos científicos e tradicional segurança que a terra fosse fértil. Em 1968, o nosso programa centrou-se em produzir a máxima colheita por hectare, ou área. Por isso, tínhamos que utilizar variedades de trigo, arroz e feijão, que rendiam alta colheita. Também necessitava uma gestão da fertilidade da terra, a irrigação e o recurso da água. Essas variedades eram capazes de transformar a água e os nutrientes do solo em grãos. Os cientistas sociais creem que esta metamorfose da paisagem desolada resultou numa grande mudança nas vidas das pessoas. O modo de viver das pessoas mudaram. Como resultado, há muito mais pessoas envolvidas no setor comercial e também no setor formal. É visto que algumas partes da sociedade continuam a estar fora do setor formal. Talvez de uma certa forma identificou as paridades, mas isso é outro assunto e deixando isso à parte, como eu disse, a vida das pessoas tem mudado dramaticamente. Se a Revolução trouxe prosperidade às classes agrícolas, a nacionalização dos bancos de 1969 libertou muitos camponeses que tinham dívidas perpétuas com os senhores e com outros indivíduos com quem tinham empréstimos. O decreto presidencial promulgou em 19 de julho e nacionalizou 19 grandes bancos. Houve alegações de alguns políticos que tinham abusado dos empréstimos bancários para ganhar votos, mas isso não diminuiu o impacto que essa medida teve nas regiões rurais da Índia. Os bancos, por via dos empréstimos, conferiram novos poderes econômicos aos camponeses. Charan Charan Singh, um líder político do estado de Uttar Pradesh, mais tarde foi o primeiro-ministro do país durante um breve período em 1977. Era talvez o primeiro político a articular e aspiração da nova classe camponesa durante os últimos décadas de 60. O seu grupo político era uma experiência notável que procurou criar um eleitorado político das classes social atrasada. Mais tarde, outros iam expandir o âmbito dessa ideia, utilizando a legislação como instrumento. Nos anos seguintes, a classe política em muitos estados do norte da Índia seria chefiada por políticos promoverem causa dos níveis mais baixos da sociedade. Em 1990, essa política das classes atrasadas determinou a agenda nacional, quando o governo central aceitou o conselho do relatório da chamada Comissão Mandal. As recomendações afirmativas deste relatório mudaram a agenda social e política da Índia. Hoje em dia, aqueles que se beneficiam das medidas desse relatório proclamam-no como instrumento que lhes conferia autoestima. Todavia, os críticos unanimemente afirmam que é o relatório legítimo da política de casta e assim frequentasse ainda mais a sociedade. As abundantes possibilidades de abusar das recomendações faz com que o sistema de classe seja utilizado pelos políticos como recurso político. É um fenômeno que é aproveitado no cotidiano para os fins políticos na mesma maneira em que se explora a mina. Assim, aproveita-se da lealdade e os valores das classes para os fins políticos. Seja como for, os seus benefícios e desvantagens, o relatório Mandal tornou-se um símbolo da ascensão política das novas classes recém-chegada e proemênicas econômica, mas ainda reprimida socialmente. O que a gente vê nesse apoio popular ao relatório Mandal faz parte de um fenômeno maior das reivindicações, a solidação do poder político, assim chamado classe atrasada. Em qualquer caso, merece o seu acaso, e esse poder devido ao fato de constituírem a vasta porcentagem da sociedade. Ao longo do passado meio século, a Índia também está emergindo as pequenas cidades. Estas cidades tornaram-se nos polos para uma gama de produtos industriais. A Ligar tem a farma produzido mais de 90% das fechaduras de todo o país. Perto de cidade de Gurgaon, em Haryana, produz-se quase 30% das bicicletas da Índia.
Todavia, embora haja um crescente sentimento de prosperidade nessas pequenas cidades, elas também representam o crescimento não planejado da Índia urbana. A maioria dos imigrantes das aldeias rurais ainda se dirige às grandes cidades metropolitanas. As cidades pequenas representam a turbulência da Índia, a modalidade social e enormes dimensões que resultam a reformação da equação entre o mundo rural e urbano. Vamos imaginar uma viagem de Delhi até Dehradun. No caminho, você passa por pequenas cidades, Meerut, Muzaffarnagar, Moradabad, etc. E, na verdade, isso é uma urbanização contínua. Nessas pequenas cidades, ao longo da estrada, as pessoas das aldeias conseguem empregos e vendem seus produtos. As pequenas cidades estão crescendo rapidamente, porque as pessoas nas aldeias já não estão contentes com suas situações. Por volta de 1991, a nação estava tentando lidar com a sua desordem social. Esta desordem foi criada pelas angústias de uma nova classe de cidadãos recém-chegados ao poder e, ao mesmo tempo, por uma tentativa rival de transformar a religião numa nova agenda política. A economia encontrou-se paralisada devido às suas preocupações com o socialismo e uma exagerada dependência da intervenção estatal. Foi nesta época que o país empreendeu as medidas para deixar a velha mentalidade para trás e enfrentar uma nova visão econômica global. Poderando as falhas da economia, resultou à sua maneira numa nova revolução. Também coincidiu com o crescimento das indústrias das telecomunicações na Índia e do advento da televisão por satélite. Um aspecto da glória da Índia é a sua vivacidade cultural. A existência simultânea do moderno e do tradicional. Uma nova geração de indianos cresce com a música da MTV, que faz parte da sua cotidiana vida musical. MTV. Enjoy. ये जवानी है दीवानी मेरी रानी रुक जाओ रानी एक जरा पीछे मुड़ के. Mas a influência local era tão forte que a MTV teve que se transformar para poder continuar a sua interação com a juventude indiana. A MTV chegou à Índia, avaliou a situação e percebeu que a gente gostava desse tipo de música. E decidiram adaptar para satisfazer o público. Nós influenciamos o público de uma forma maneira, no sentido em que o mundo da moda é sem dúvida controlado pela televisão. A nossa política é dar ao público o que eles querem ouvir. O conteúdo deste canal reflete o formidável poder econômico das classes ascendentes nas sociedades urbanas. A indústria de música na Índia passou por um crescimento forminal e viu o nascimento de uma nova forma de música pop conhecida como Hindi Pop. Estes artistas usam uma linguagem caracteristicamente indiana. E esta canção é de Angela Bhosle, uma cantora lendária que tem 64 anos, que ganhou imensa fama devido às suas canções nos filmes indianos durante 4 décadas passadas. मैंने पूछा म्यूजिक के पास क्या होता है? मैंने पॉपुलर म्यूजिक. मैंने कहा मैं तो 50 साल से वही गाती आ रही हूँ. Enjoy. Uma verdadeira floresta de antenas e parabólicas testemunha realizações das inspirações de uma nova classe de indianos que estão realizados os seus sonhos. Talvez não completamente, mas pelo menos substancialmente.
nova categoria da alta classe média, que conhece bem os valores do sistema global, também mantém os seus padrões tradicionais. Shubha Bungal é uma famosíssima cantora, numa tentativa de comunicar com os fãs de música globalmente. Ela utiliza a internet. Ela criou um site na internet que contém informações sobre os diferentes ragas. Tive a ideia de criar um site sobre a música clássica indiana porque achei que a internet é um modo maravilhoso de comunicar com as pessoas em todo o mundo. E talvez a melhor maneira de comunicar. Também reparei, havia pouquíssimo site sobre a música indiana, criado pelos próprios artistas. Nas cidades e até pequenas vilas, os desfiles de moda simbolizam o otimismo dos jovens estilistas. Eles transformam os tecidos e utilizam o artesanato e o motivo tradicional para criar uma nova moderna. Estes estilistas aproveitam o cyberespaço para interagir uma base dos dados de clientes globais. O site que estamos criando é uma amostra para a moda indiana. Tivemos uma reação extraordinária. Quero dizer, temos uma pessoa que assinaram o sítio e que não escrevem para mais informações. Estamos sempre mudando a aparência do site e mantendo-lo atualizado com informações sobre a indústria indiana e uma tentativa de informar as pessoas sobre o mundo de moda indiana. Em restaurantes e hotéis de 5 estrelas, clientes utilizam o cybercafé para passar o tempo para comunicar o resto do mundo pela internet. Os cientistas sociais agora afirmam que os frutos dessa sociedade de consumidores é que, economicamente fortificada, deve também incorporar as classes da sociedade que são menos privilegiadas e ajudar as tentativas para a desigualdade social que aflige a nação e possa ser ultrapassada. Há muitos desafios e um grande fosso existe entre as pessoas de classes altas e o restante das pessoas. A transformação está realizando-se muito lentamente e creio que ao fim vai resultar em um novo impacto empresarial. Se der. Se não, vamos ter uma classe de pessoas urbanizadas com acesso a todos os produtos de consumo e a outra com quase nada, apenas com no máximo um rádio para o meio de comunicação. Hoje em dia, a Índia é uma sociedade de transição. No meio de uma multidão de imagens contraditórias, um novo sistema de padrões, uma nova Índia está emergindo. Os últimos 50 anos não são muito tempo para a civilização, que tem 5.000 anos de história. Todavia, esses passados 50 anos repetiram a civilização. E na medida em que a nação vai ao encontro do milênio, há críticos que afirmam que a solução do futuro dependerão da manutenção das instituições democráticas. E ainda outros que afirmam que é hora de observar multidões que foram privadas durante séculos e transformar as paixões desses povos marginalizados numa participação produtiva na construção da nação. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Sujalam Sufalam Maledi Shitalam Shastra Shamalam Mataram Vande. Sujalam Sufalam Maledi Shitalam Shastra Shamalam Mataram Vande. Vande, Vande, Vande Mataram, Vande, Vande